pessoal, esse é o Em Casa Consciências, proposta 3. O tema da proposta 3 é a química por dentro da conservação de alimentos. Na proposta inicial, eu tinha trazido para vocês algumas informações sobre a conservação de alimentos. E eu lembro que a gente começou um experimento, aguardamos esse experimento durante uma semana e eu cheguei a mandar para vocês a observação que eu tive do experimento que eu fiz em casa, que a intenção era, em cima do resultado que vocês esperavam e do que foi observado, a gente pudesse discutir algumas questões. Inicialmente, eu tinha perguntado por que os alimentos se estragam. Isso é uma pergunta geral, independente daquele experimento, a gente já poderia pesquisar e saber que existem fatores físicos, químicos e microbiológicos. É um processo muito complexo, tá? Mas a gente vê que grande parte desses processos ocorrem por ação de micro-organismos que utilizam desse material, né, do alimento como fonte de alimento para eles também, e nisso eles alteram a composição desse material. Acontece que essa alteração, muitas das vezes esses micro-organismos liberam substâncias que para nós, seres humanos, são toxinas. Então, causam mal-estar, podem até adoecer e levar ao óbito, dependendo, né, da gravidade dessa substância e da quantidade que é ingerida. Uma outra questão que eu perguntei é como os micro-organismos vão participar desse processo. Eu disse, eles utilizam desses alimentos, né, das substâncias que estão nesse alimento, como alimento próprio. Então, inicialmente, o processo às vezes pode ser imperceptível ao olho nu, e ele já tem ali um processo de deterioração, né, correto, desse alimento. Acontece que os micro-organismos, eles se desenvolvem às vezes com taxas elevadas. Então, inicialmente você tinha poucas colônias de bactéria, por exemplo, e após 1, 2 horas, essas colônias já se multiplicaram 10 vezes em termos de número. Então, às vezes, visualmente, a gente não identifica a presença desses micro-organismos. E eles vão aumentando, e chega um momento que aí sim já é possível verificar alterações, né, na características visuais, mau cheiro, um aspecto estranho, formação de algumas substâncias estranhas, né, alteradas na superfície. Aí a gente já começa a identificar a presença desses micro-organismos. E quais são as condições que favorecem a deteriorização desses alimentos? Então, primeiro, micro-organismo, ele depende de alimento. Então, quanto mais fácil for a digestão daquele alimento, maior vai ser a velocidade de consumo. Por exemplo, existem alimentos que deterioram facilmente, né? Se a gente deixar fora da geladeira por alguns minutos não, mas algumas horas, ele já vai estragar. E outros que podem ser armazenados fora da geladeira que não vão estragar, porque também tem relação com a temperatura. Esse micro-organismo também, ele depende da disponibilidade de água, porque eles vivem em meio aquoso, né? As bactérias, na verdade, elas estão o tempo todo dependendo desse fluxo, dessa troca de substâncias a partir da água. Eles também precisam, a grande maioria das bactérias, elas dependem, e dos micro-organismos de uma forma geral, eles dependem da presença de oxigênio. Existem micro-organismos que vivem, que se desenvolvem sem oxigênio, existem, mas a grande maioria que causa a decomposição dos materiais, dos alimentos, eles dependem de oxigênio. Então, quando você tem, por mais que você tenha uma boa ventilação, né, isso não vai garantir que esse micro-organismo não vai desenvolver. Então, eles vão acabar consumindo. A temperatura também influencia. Existem organismos que suportam altas temperaturas, existem organismos que suportam baixas temperaturas. E existem micro-organismos que não vão se influenciar por essa temperatura. Então, independente da temperatura, claro, a gente espera que em temperaturas mais baixas, por mais que esse micro-organismo possa subsistir, ele possa existir ainda, mas a atividade dele, a ação dele, a multiplicação vai ser menor. Então, o tempo de decomposição daquele material vai aumentar. Então, uma banana, por exemplo, do lado de fora, em cima de uma mesa, uma fruteira, ela pode levar 3, 4 dias para estragar. Se ela ficar na geladeira, ela vai levar 7 dias. Então, ela vai estragar.
só que ela vai levar um tempo maior, porque essa temperatura ela causa um retardo na taxa de ação, por exemplo, desses micro-organismos. Então, todos esses fatores são importantes quando a gente quer preservar um alimento, né? Então, dentro do nosso experimento, nós fizemos 4 ensaios, né? A gente colocou um pedaço de carne imerso no óleo. O que isso poderia ajudar? Bom, o óleo, ele não se mistura com a água. Então, quando você coloca a carne dentro do óleo, ela não vai ter mais trocas com água, nem a água que tem em estado vapor na atmosfera. E ela também agora não vai ter contato com o oxigênio. Então, a gente já eliminou duas, né, a água externa, né, porque a carne ainda tem a água interna, né, mas a gente já elimina 2 fatores, o oxigênio também não vai estar mais acesso. A temperatura, todos ficaram na mesma temperatura, então não foi um fator que a gente observou. Então, os 2 fatores que eu observei aqui, né, é que a gente esperaria que não teria, né, mais contato com água e nem contato com oxigênio. Então, teoricamente, eu estou eliminando 2 fatores que auxiliariam os micro-organismos, então eu vou conservar um pouco melhor essa carne. Imerso no sal. O sal, ele é hidroscópico. O que quiser dizer isso? Que quando ele tem contato com a atmosfera, com vapor de água ou com água, ele vai puxar essa água. Ele tem atração pela água. Então, até se você deixar um punhado de sal sobre um pis, um pratinho em cima da mesa, você vai ver que com o tempo ele vai ganhando um aspecto úmido. Ele vai formando bolinhas. Por quê? Porque ele consegue sugar a água que está na atmosfera. Então, se o sal está com contato com a carne e a carne tem a água interna, ele vai sugar essa água da carne. Então, a carne ela vai secar. Então, além de não deixar a água da atmosfera atingir a carne, ele ainda vai retirar a água da carne. Então, o micro-organismo não vai ter água para se reproduzir. E também, ele acaba que com a medida que a água vai grudando no sal e grudando na carne, vai formando uma casquinha em torno dessa carne. Então, ela também não vai ter contato com o oxigênio. Por isso que a gente espera que vá ter uma certa conservação. Os copos 3 e 4 não representam método de conservação. Por quê? O 3 foi o que a gente adicionou água, mas aí não vai ter contato com o oxigênio da atmosfera. A água vai ter, porque está imerso na água, mas não vai ter contato com o oxigênio da atmosfera. Tá certo, não vai ter contato com o oxigênio da atmosfera, mas a água tem gás oxigênio dissolvido nela. Então, esse gás oxigênio que está dissolvido na água vai influenciar. E aí temos a carne que está ali em contato direto. Como que esses métodos de conservação vão impedir? Aquilo que eu já comentei, eles não deixam ter esses fatores que auxiliam. Então, o copo 1 não vai fornecer água nem gás oxigênio. A mesma coisa o copo 2, não vai fornecer água nem oxigênio. E o copo 3 não vai impedir nada, porque ele tem água e tem oxigênio, como eu disse. Então, a gente espera, né? Como que a gente espera que eles vão impedir, né, essa deteriorização ou vão garantir a conservação? Aí vem, em quais ensaios? No copo 1, 2, 3 ou 4, espera-se que o pedaço de carne seja conservado. Então, pelas nossas avaliações prévias, a gente espera que a conservação ocorra no copo 1 e copo 2. E qual dos copos espera-se que seja mais eficiente? Então, vamos analisar os dados para a gente poder discutir essas questões. E foram os aspectos que eu observei no copo 1. Não havia mau cheiro, não teve alteração nos aspectos do óleo, o óleo então ficou com a mesma tonalidade, apenas umas pequenas extremidades da carne tiveram alteração de cor. Beleza, então essa foi a minha observação. Então, se não alterou, teoricamente se conservou a carne naqueles aspectos. A carne com sal de cozinha também não teve mau cheiro, o sal estava úmido, a gente esperava isso mesmo, porque ele é hidroscópico, então ele puxa a água da carne, formando uma casca em volta da carne. E a carne estava com um volume menor, mais escura, porém não tinha indicativo de deteriorização. Por que ela estava menor? Se ela perdeu água, ela secou, então a tendência é realmente ela diminuir de volume, porque ela perdeu o volume de água. E por mais ela ficou mais escura, por quê? Porque agora mais fibra de carne está concentrada, então a gente vai ter uma coloração mais forte. O copo 3, a carne já apresenta aspectos bem claros de que teve alteração. Ela mudou de cor.
apresentava um mau cheiro assim que eu abri o plástico. A água estava com uma coloração vermelha e a carne estava branca. Além disso, eu percebi que teve uma formação de como se fosse uma nata por cima da água onde ela ficou imersa. E a carne estava descolorida, flácida e pegajosa. Então, são indicativos de que já teve alteração. Ela já não tinha mais a rigidez. Então, isso tudo já mostra que a carne está alterando a sua composição. Então, quem alterou essa composição? Os micro-organismos. Já a carne que estava sem nenhuma substância, estava lá sozinha, o cheiro então era insuportável, a carne estava flácida, também pegajosa, e tinha uma camada como um muco esverdeado sobre a carne toda. Provavelmente é a formação dessas colônias de bactéria que ficou concentrado ali, né? Então a gente pode observar que onde houve conservação? No copo 1 e 2, né? Essas duas, com certeza, a gente tem clareza de que não teve conservação da carne. Agora, em qual foi melhor? Isso é muito difícil dizer agora, porque a gente olha assim, acha que a carne do copo 1 ficou melhor. Só que isso às vezes não é tão verdadeiro. Por quê? Se a gente fizesse o experimento por mais tempo, a gente poderia dar um resultado mais preciso. O que a gente conhece na literatura é que a carne imersa no sol, ela tem um tempo de conservação maior do que a carne imersa no óleo. Então, são dois processos de conservação válidos, porém, pela literatura, não pelo tempo de experimento que nós fizemos, a gente teria que fazer de 2, 3 semanas, mas pela literatura a gente sabe que a carne imersa no sal, na salga, né, ela teria um processo de conservação maior. Tanto é que esse é um dos processos que são utilizados na indústria de alimento, né? Por exemplo, na produção da carne seca, na carne de sol, na cura, no charque, nas salmouras, na própria conservação de alguns peixes, como o caso do bacalhau. Então, já que a gente está falando de um assunto tão gostoso, né, no caso, né, a carne, que tal a gente aproveitar para poder preparar uma receita com carne seca? A gente só tem que lembrar que carne seca, o processo para ficar naquela estrutura foi um processo onde houve excesso de sal. Então, antes de utilizar a carne seca em alguma receita, a gente tem que fazer um processo chamado de dessalga, que é para tirar o sal. Então, fiquem espertos, porque agora vocês já sabem, vocês conhecem o processo e já podem explicar isso para a família. Bom fim de semana para vocês e obrigada!